para que o dentista comece a se tornar referência em facetas, ele precisa dessa base primeiro, entende? Tá esquecendo de ser dentista. É. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Hoje, finalmente, vocês não vão acreditar, eu trouxe uma convidada muito pedida aqui em todas as caixinhas que eu abri. Quem que vocês querem ver no podcast? Esse nome foi citado várias vezes e agora eu consegui trazer. Primeiro eu vou anunciar o tema do podcast de hoje, que é de clínica geral a referência internacional em facetas de resina. Quem será que tá aqui? Hoje eu tô muito feliz, de verdade. Estamos recebendo aqui a doutora Mariana Zeituni, cirurgiã dentista, formada pela USP, especializando em dentística, sócia proprietária da M Clinic, sócia proprietária da M Academy, criadora do curso Resina Pro. Doutora, tô muito feliz em receber você aqui, de verdade, eu tava ansioso por esse episódio, porque muitas pessoas estavam me pedindo, e além de admirar teu trabalho, admirar você como pessoa, é um privilégio realmente receber você aqui, muito obrigado. Eu que agradeço, Alain, é um prazer estar aqui com você, e vai ser uma honra participar desse bate-papo hoje, e realmente tô me sentindo muito honrada, muito feliz de compartilhar esse momento aqui com você. Espero poder passar pro pessoal aí um pouquinho da minha experiência, né, do que eu vivi até hoje. Bora lá, que tem muita coisa pra contar. Tem. Doutora, eu costumo começar todos os episódios aqui fazendo uma perguntinha assim de praxe. Vou fazer pra você também porque eu sou curioso. Por qual motivo você escolheu ser dentista? Olha, vamos lá. Desde quando eu era criança que eu ia no dentista, eu adorava o cheiro do dentista, né, do consultório. Adorava as dentistas que me atendiam quando eu usava aparelho, né? Achava lindo, elas trabalhavam todas arrumadas, com maquiagem. Eu achava a coisa mais linda. E isso assim, de uma certa forma, me inspirou. E eu sempre gostei de ir no dentista, né? Durante a minha época de colegial, de cursinho, eu sabia que eu queria a área da saúde, mas ainda não tinha tanta clareza se era odonto, se era medicina, se era nutrição. Eu ainda estava um pouco confusa. Segundo, terceiro colegial é uma época de decisão, né? E aí, eu não lembro exatamente assim, o start que me deu para eu prestar odonto. Prestei o Nesp Araçatuba. Fiquei na lista de espera, assim, se eu declarasse interesse eu iria entrar. Minha avó é de Araçatuba, eu iria morar com a minha avó. Então, assim, ia ser tudo maravilhoso. Mas eu falei, não, eu coloquei na minha cabeça que eu queria na USP de Ribeirão. Não sei porquê. Eu falei, não, eu quero tentar mais um pouco até passar na USP. E aí foi quando eu prestei odonto na USP, passei. E foi, assim, a melhor escolha da minha vida. Não me arrependo nem um pouco. Então, assim, desde quando eu era criança, eu gostava de ir no dentista. Depois de tudo isso, assistindo alguns vídeos antigos da época de fitinha ainda, sabe? A gente achou um vídeo quando eu tinha 4 aninhos, minha mãe me filmando, assim, sentada num banquinho. E aí ela me falou, olha, gente, que modelo que ela é. Parece uma artista de televisão, brincando comigo, né? E ela perguntou, filha, o que você quer ser quando crescer? E aí no vídeo eu falei, dentista, mãe, eu quero ser doutora. E aí depois que eu vi isso, eu falei, olha, isso estava dentro de mim, sem eu nem... Já tava lá. No meu subconsciente já tava que eu queria ser dentista. E aí foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Então nós já temos um recado pra galera. Cuidado como você tá atendendo teus pacientes hoje, porque você pode incentivar eles. Ou desmotivar, né? Ou arrebentar com a profissão odontológica. Certeza. Porque realmente impactou você como criança. Sim. Se a gente parar pra pensar que o medo do dentista hoje tá entre os maiores medos da humanidade, e você foi impactada como criança de maneira positiva, é diferente. Com certeza. Porque eu via as dentistas bem arrumadas, bem vestidas. Então, isso me fez despertar. Eu falo, nossa, ser dentista, então, é trabalhar bem arrumado. Quero trabalhar assim. Pensamento de inocência, né, na época, né? Então, isso foi uma das coisas que me motivou, né? Show. E você se formou em que ano? Me formei em 2015, na USP de Ribeirão Preto. Entrei em 2011 na faculdade. E aí você era de Rio Preto mesmo? Na São verdade, José. eu sou de Monte Aprazível,
que é uma cidadezinha pequena, de 25 mil habitantes. Morei lá até meus 18 anos. Depois eu fiz cursinho antes de ir pra faculdade. E depois que eu me formei, aí eu já vim morar em Rio Preto junto com o Fernando, que hoje é meu marido. E aí, hoje eu sou de Rio Preto, mas eu sempre então você era de Monte ainda? Eu fui de Monte Aprazível. Agora estou morando em Rio Preto já faz 10 anos. Mas você morou em Ribeirão. Então, essa mudança de Monte Aprazível para morar em Ribeirão foi uma mudança de vida. Foi uma mudança brusca, porque eu morava com meus pais, de repente passei a morar sozinha. Uma cidade gigantesca. Então assim, muita coisa eu tive que aprender a fazer sozinha, aprender a me virar. Mas foi muito bom para o meu crescimento, para minha evolução. Foi necessário, né? Sim, e isso faz a gente amadurecer muito, Com certeza, a gente aprende a fazer coisas que antes a gente esperava da mãe, esperava do pai, mas a gente tem A gente descobre que as coisas não ficam prontas mais sozinhas, né, nessa época. A gente tem que correr atrás. Ô Mari, e depois de formada? Porque a gente muitas vezes acredita que a faculdade é a maior dificuldade da nossa vida, até a gente se formar. O que você fez depois? Olha, desde a época da faculdade, eu começo sempre, assim, falando que na faculdade mesmo eu já comecei a fazer cursos, já comecei a me atualizar, né, na área que eu faço hoje, que é facetas em resina. Logo depois que eu formei, a gente não, assim, nessa época, 2015, não se ouvia falar tanto ainda de facetas, né? Sim. Então, a necessidade para você conseguir atender pacientes, para você conseguir começar a trabalhar, o que eu comecei a fazer foi clínico geral. Então, eu tinha que fazer um pouco de tudo. Tudo que aparecia, eu fazia. Limpeza, restauração, prótese, clareamento, pediatria, endo. Então, fazia um pouquinho de tudo. Fiquei assim por um bom tempo, pelo menos uns 3 anos fazendo tudo. E depois que as coisas começaram a mudar. Mas já no seu consultório? Não, na verdade, quando eu me formei, eu fui assim, batendo de porta em porta, literalmente, entregando currículo, me oferecendo para as clínicas para trabalhar como dentista. E aí, uma das primeiras oportunidades que eu recebi foi de um dentista que me falou, olha, eu preciso de alguém que faça dentística, mas eu não tenho muita demanda. Enquanto eu não tenho muito paciente, vem aqui na clínica, fica me acompanhando para você ir olhando e aprendendo. E eu ia acompanhar ele. Eu ficava olhando ali ele trabalhar, só que ao mesmo tempo eu auxiliava, ajudava a lavar instrumental, ligava para os pacientes antigos para tentar fazer eles retornarem, para eu tentar pelo menos fazer uma limpeza. Ajudava em tudo que precisasse na clínica. E por muito tempo eu fiquei assim. Até que em outra oportunidade, eu recebi uma oportunidade de um outro dentista que tinha uma cadeira, uma sala numa outra clínica. A sala estava pronta, só que ele não era de Rio Preto, então ele vinha uma vez por semana só. E aí nessa sala que ele me deu essa oportunidade para trabalhar por porcentagem, só que ele me falou assim, olha, não tenho pacientes para te passar. Então nessa época eu entendi que ou eu corria atrás dos meus próprios pacientes ou eu não atendia. Sim. Porque é uma coisa que desde o início eu já assim, foi bem claro para mim, eu já coloquei na minha cabeça que eu não queria ir para o lado de clínica popular. Apesar da necessidade, eu tive um pouquinho de paciência de esperar conseguir algo que eu pudesse ser mais reconhecida dentro da odontologia. E aí foi quando eu preferi me esforçar um pouquinho mais para tentar levar meus próprios pacientes, fazer meu próprio marketing, do que me sujeitar numa clínica popular. Eu sei que super entendo, né? Muitos dentistas passam por isso. Acho que em algumas fases da vida é necessário, sim. Mas eu escolhi esse outro caminho, de tentar fazer alguma coisa diferente para atrair meus pacientes e trabalhar de uma forma com mais qualidade. Então, nessa outra oportunidade que eu recebi, tinha a sala ali para eu atender. Então, eu tive que correr atrás dos meus pacientes. Então, nessa época, eu já comecei a postar um pouquinho no Instagram. Isso foi em 2017, mais ou menos. Comecei já a movimentar um pouquinho o Instagram com dicas básicas, né, de saúde bucal. Fazia, assim, alguns vídeos super mal produzidos hoje, né? Sobre clareamento. Mas naquela época já era legal, porque quase não fazia no volume de hoje. Então, assim, não era com tanta frequência, mas de vez em quando eu tava ali, passando algumas informações para pacientes, né? E aí, aos poucos, vinham alguns pacientes. Assim, no começo era tudo muito pingado, né? Atendia, às vezes, 2 por semana, 3, aí foi aumentando, né? E aí, aos poucos, a gente foi conseguindo aumentar um pouquinho o número de pacientes.
Mas tem um episódio, assim, no meio dessa história, Alan, que eu falo que foi algo que marcou muito a nossa história, minha e do Fer. Teve uma época, nessa época de 2017, a gente já estava junto há 10 anos. A gente começou a namorar em 2007. Então, com 10 anos juntos, a gente não tinha feito nenhuma viagem ainda. A gente sempre sonhou em viajar, sonhou em coisas assim maiores. A gente sempre sonhou alto, né? E aí, nessa época, ele tinha o trabalho dele, o emprego dele com salário fixo ali. Eu estava atendendo, né, um pouquinho de paciente por semana. E aí apareceu uma promoção de uma passagem para Paris, Roma e Amsterdã. Foi uma promoção que apareceu e, coincidentemente, ou não, né, não sei, a gente tinha visto uma semana antes um vídeo dessa viagem de Paris, Roma e Amsterdã. E a gente ficou sonhando, imaginando com isso. Quando surgiu essa promoção de passagem, tava dando 4.800 na época, uma coisa assim. E de volta para nós dois. E a única coisa que a gente tinha juntos, guardados na conta, era R$5.000. E nessa época, ele gerou o boleto pra gente ter as 24 horas pra pensar se pagaria ou não. E aí, à noite, a gente conversou em casa e aí ficamos naquela dúvida, né? E aí, vai, não vai? A gente só tem isso, não tinha nem cartão de crédito na época. Aí a gente resolveu arriscar. E detalhe, antes a data da viagem, quando a gente pagou o boleto, era para daqui 28 dias. E a gente só tinha comprado a passagem, não tinha R$1 para pagar hotel, para comer, para comprar nada lá, enfim. Tava tudo muito assim, na época das vacas magras mesmo. Mas a gente tinha um sonho. Tinha um sonho, tinha um consultório disponível para atender. Então, nessa época, foi quando a gente intensificou muito o nosso trabalho na internet. Então, o Fer, ele trabalhava nessa área, nessa parte de marketing já. E aí, o que a gente fez? A gente resolveu fazer o que a maioria não fazia, que era, na época, atender urgência. Então, mesmo trabalhando durante o dia, o Fer colocou as campanhas para rodar no Google das 5 da tarde até as 11 da noite, para a gente poder atender pacientes assim, o máximo possível para juntar uma grana naqueles 28 dias. Então, você virou uma clínica quase 24 horas. Sim, quase 24 horas por dia trabalhando. O paciente ligava com dor, com dente quebrado, eu ia para a clínica atender, independente do horário, feriado, final de semana, era final de ano, era entre novembro e dezembro que a gente fez isso, né? E aí a gente ia, aparecia de tudo. Aí dente quebrado, paciente com infecção, tinha que abrir o canal, enfim. E aí foi quando eu comecei a fazer muita endo e também muita dentística, muito dente fraturado. Foi quando eu comecei a me apaixonar pela resina, porque eu via que numa consulta ali de 1 hora eu conseguia devolver um dente que estava quebrado, devolver a autoestima da pessoa. Foi quando eu comecei a me apaixonar mais pela resina, apesar de já ter feito o curso em 2015, durante a faculdade eu já comecei a fazer alguns casos. Em 2017 foi quando eu comecei a ter mais contato, de fato, com a resina voltada mais para a estética, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu juntar um dinheirinho para ir viajar com dignidade, passando perrengues. Graças às urgências. Graças às urgências. Passando muitos perrengues também, mas deu certo. E a partir daí, quando a gente voltou de viagem, a gente não parou de atender urgência. E detalhe, eu tava na clínica desse outro dentista ainda, atendendo na sala dele. Então, ia à noite, abria a clínica, eu e o Fer sempre, assim, meio arriscados, né? Meio correndo risco. Mas mesmo assim, a gente ia. Aí foi quando, uma época, eu conversei com o dentista para tentar aumentar um pouquinho minha porcentagem só nas urgências, né? Pelo risco que eu tava correndo, enfim. Aí, na época, ele disse que não, que tava pensando em pedir para eu pagar mais para ele e tal. E isso, na época, me deixou um pouquinho chateado. Falei, poxa, eu queria ser tanto mais que tá se esforçando, né? O trabalho do Google é seu. Sim. A gente que tava levando os pacientes, enfim. Mas tudo bem, sou muito grata por onde eu passei. E aí foi um dos motivos que fez a gente, eu montar meu próprio consultório foi isso, né? Que eu queria ter o meu próprio espaço para atender meus pacientes que eu estava levando. E aí foi nessa época que eu montei meu primeiro consultório, em 2018. Montei uma salinha de 12 metros quadrados, pequenininha, mas assim, era um sonho realizado. E foi onde? Foi aqui em Rio Preto mesmo, pra cima da Avenida Badibacite, pra cima ali do Banco Itaú, do Burger King. Era dentro de outra clínica. Aí aluguei uma sala vazia e dentro dessa sala montei.
também, o que eu tinha juntado das urgências, eu tinha conseguido guardar 5 mil, que foi o que eu dei de entrada na cadeira, no ar-condicionado, na TV, na marcenaria, e o restante eu acho que eu parcelei, sei lá, em 18, 24 vezes. E aí foi quando comecei a atender sozinha. Então, acho que se a gente for parar pra pensar assim, a sacada, a virada de chave desse início seu foi as urgências. Foi as urgências. O Google e as urgências. Exatamente. Foi o que me trouxe muito paciente, foi o que me fez fidelizar muitos pacientes. Porque o paciente com dor, você tirando a dor dele ali no final de semana, ele fica eternamente grato, né, por você. Então, isso me ajudou muito. Sabe por que é muito legal você falar disso, Mário? Porque às vezes a galera que começa a seguir hoje acredita que você tem uma vida perfeita. Acredita que você não teve dificuldade, que você... Porque começa a assistir tua jornada daqui pra frente. Sim, e não sabe o que veio lá atrás. Pô, né? Olha lá, a doutora Mariana Zeituni, olha os casos de faceta que ela faz. Então, pra ela é fácil fazer uns casos desses. Mas não era nem de faceta que você vivia naquela época. Né? Despertou ali. Sim. E essa virada de chave para as facetas de resina em si? Então, nessa época, o que aconteceu? Em 2018 foi quando eu montei meu primeiro consultório. Nessa época, 2017, 2018, foi quando eu conheci o Dr. Arbex Filho. Que eu fiz o curso online dele. Ele esteve com nós no podcast. Sim. E aí eu me apaixonei pela técnica. Queria muito colocar em prática. E comecei com alguns casinhos, assim, de 4 dentes, 6 dentes. E aí, como é que foi essa virada de chave para eu deixar de fazer alguns procedimentos para focar mais na faceta? Foi algo que, assim, foi uma transição bem devagar, não foi de uma vez. Porque como eu fazia clínico geral, eu fazia de tudo. Então, quando eu tinha algum caso de estética para fazer, eu às vezes postava e isso atraía alguns pacientes perguntando como funciona e tudo mais. Quando tinha pacientes que queriam marcar facetas e eu tinha a minha agenda com 15 dias lotada de procedimento de clínico geral, foi quando eu comecei a perceber que eu tava sofrendo por dentro porque eu queria muito fazer o caso daquele paciente na mesma semana e eu só tinha horário para daqui 15 dias. Então foi quando eu comecei a perceber e pensar. Falei, poxa, eu faço endo, já tinha feito até uma atualização de endo, faço prótese, atendo crianças, mas eu tô fazendo um pouco de tudo e o que eu quero realmente fazer eu não tô conseguindo ter tempo. Foi quando, depois de 1 ano e 10 meses nesse meu consultório próprio, sozinha, foi quando a gente começou a pensar em expandir, colocar mais uma cadeira, procurar um outro lugar para ter mais uma pessoa me ajudando, fazendo, para ter especialistas, na verdade, né? Chamar um endo uma vez por semana, odontopediatra. E aí foi quando o Fernando saiu do emprego dele, ele preferiu sair para se juntar comigo como sócio na clínica. Aí nós achamos um outro lugar. Na época eu tinha um carrinho, um C3, vendi o carro para poder reformar esse espaço. E aí a gente montou a primeira EM Clinic, que aí nós começamos com 2 cadeiras, né? E aí tinha uma terceira sala, só esperando aumentar um pouquinho a demanda de pacientes para colocar a terceira cadeira, que aconteceu isso depois de 6 meses que a gente montou a clínica. E aí nós começamos com 2 cadeiras, foi quando eu comecei a formar a equipe, mas assim, bem devagar, porque para os pacientes que já me conheciam, eu ainda continuei fazendo alguns procedimentos de geral. Para os novos pacientes que estavam entrando na clínica, né, eu já falava que, olha, a odontopediatra é a doutora Lenara, a endodontista é a doutora tal, o cirurgião é tal. Então, eu já fui direcionando para os novos pacientes. Os antigos ainda não aceitaram muito bem, né? Ah, não, mas meu filho trata com você faz tempo, ele não vai aceitar passar contra dentista e tudo mais. E eu fui fazendo até finalizar o tratamento de todo mundo. E foi bem lenta essa transição. Ainda deixava algumas coisas na minha gaveta de endo, deixava meu motor, algumas limas e... Às vezes, quando aparecia ali um canino, um incisivo, eu fazia. Não resisti? Não resisti, porque eu falava, é tranquilo. Até que o dia que eu falei, não vou mais fazer endo. Então, a endo eu já realmente contratei um especialista para fazer. Odontopediatria foi um pouco mais devagar, porque de vez em quando atendia algumas crianças. Não vou falar que eu não atendo mais, é claro que assim, tenho pacientes que me conhecem desde essa época, desde 2018, 2017. Um ou outro eu tenho um carinho enorme,
Então, assim, de vez em quando eu ainda tenho uns pequenos que eu consigo Sabendo disso, abraçar, eu vou trazer minha filha aqui agora. Não sabia disso. Mas assim, é bem menos que antes. Mas foi quando eu também contratei outra dentista clínico geral. E aí, a partir disso, eu comecei para os novos pacientes falar, olha, quem faz limpeza, restauração, clareamento é a doutora da minha equipe. Eu faço mais a parte da estética, né, e de reabilitação. Então, aos poucos, eu fui conseguindo fazer essa transição. Show. Muita coisa passou, né? Demais, nossa. E quando você se deu conta que você tinha mais caso para fazer de resina do que você dava conta? Olha, acho que foi mais ou menos em 2020. No boom da pandemia mesmo? Porque nós inauguramos a clínica em 2020, em janeiro. Em março já veio a pandemia. E aí... Te assustou isso? Então, assustou, mas ao mesmo tempo não me travou, não me desanimou. Por quê? Era o primeiro ano como clínica, né? Porque até então a gente não sabia como era ter uma clínica fora da pandemia. Eu tinha uma noção de como era ter uma cadeira. Agora, clínica na pandemia, a gente não sabia como que seria, né? Só que aí o que aconteceu? Na época do lockdown, que a gente não podia nem sair pra rua, eu e o Fer, a gente resolveu não ficar parado em casa, né? Sem fazer nada. E aí nós resolvemos ir pra clínica todos os dias para gravar conteúdos. Então foi quando eu intensifiquei ainda mais o trabalho na internet com gravação de conteúdo pro meu canal do YouTube. E aí hoje a gente tem mais de 40... eu vi lá, tem um canal bem legal lá. Não tô nem lembrando quantos inscritos mais de 40 tem. Mil Mais de 40 inscritos. mil. E aí foi quando a gente começou a fazer vários vídeos sobre vários assuntos, não só sobre lentes, né, e facetas, mas foi o que atraiu muitos pacientes de outros países, né, de gente da Itália, do Japão, da Austrália. Veio muita gente dessa época que me achou através do YouTube. Então foi um trabalho que a gente acabou intensificando na época da pandemia. Então, ao mesmo tempo que a pandemia assustou no começo, a gente não ficou parado. E isso trouxe resultado mesmo durante a pandemia. Eu acredito que, lógico, que é ruim falar disso, já falei em alguns episódios, a pandemia, ela foi um caos mundial, mas quem conseguiu se adaptar, né? Eu também passei por algo parecido, eu precisei ir para a internet para me adaptar, porque antes da pandemia eu atendia presencialmente, então eu podia atender 10, 12 clientes no mês. Depois da pandemia a gente chegou a atender 800 clientes no mês, então olha a diferença por conta da internet. Sim, né? Quem soube se adaptar acabou crescendo também. Então isso é bem legal. E você teve um diferencial. Eu escutei muitas histórias aqui. E eu aprendi também, porque eu cresci na odontologia na pandemia, com esse boom das facetas de resina. O teu diferencial talvez seja que você já vinha, né, com essas facetas de resina, mesmo antes de tudo isso. Sim. Na época da faculdade, ainda no último ano, na grade da USP tinha algumas janelas, né, alguns horários livres, só que nessas janelas tinham disciplinas optativas. Então, uma das coisas que eu optei no último ano foi uma disciplina optativa de dentística. Nessa disciplina a gente já tinha a possibilidade de fazer facetas, fiz alguns casos, e junto com a faculdade, que era período integral, à noite eu fazia um curso de aperfeiçoamento em estética, na APCD de Ribeirão. E foi onde eu comecei a fazer mais ainda. Então lá eu já fiz meus primeiros casos de 10 facetas, em 2015. E aí foi quando eu tive, assim, comecei a ter mais conhecimento, comecei a treinar mesmo. Então eu já me formei com uma boa bagagem, uma boa noção sobre estética. Pra quem acredita em destino, a tua história é um prato cheio, porque com 4 anos você falou que queria ser dentista. E depois, sem saber o que você ia se tornar hoje, essa referência que você se tornou em resina, você já estudou tudo isso na faculdade, sem ter a mínima ideia. Foi atender urgência e acabou trabalhando ainda mais em cima de resina. E depois chegar até aqui, realmente parece que foi realmente escrito esse roteiro. Tudo foi conspirando a favor da resina, né? Nesse momento. Então eu sempre falo que não fui muito, assim, não foi só eu que escolhi a resina, eu acho que a resina me escolheu. Eu acho que, por mais que eu tentei ir pro lado da endo, da pediatria, que eu gostava muito disso também, nas urgências eu vi que, assim, eu precisava saber fazer aquilo. Então, assim, os pacientes precisavam daquilo, da minha arte ali, para conseguir resolver os dentes fraturados, dentes quebrados, e graças a Deus eu fui treinando muito, eu sempre fui muito dedicada para estudar. Então eu sempre gostei muito de sentar, assistir aula, anotar, escrever.
Então, isso acho que fez também um pouco de diferença na minha prática, ali no conhecimento, porque sem dedicação a gente não consegue, né? Ô Mari, é muito legal a gente falar disso, porque, poxa, infelizmente tem muitas pessoas indo para resina hoje, muitos alunos devem procurar o seu curso também e vários outros cursos no Brasil por conta do retorno financeiro, focado nisso. E aí eu vi de perto muitas pessoas em busca disso. Eu não acredito muito quando a gente faz uma coisa só pensando no dinheiro. Acho que isso não dura muito tempo. E você é esse exemplo de que você não foi na resina pelo dinheiro, até porque nem se falava disso. Então eu acredito que as pessoas têm que rever, porque tem muita gente se formando hoje e olhando para vocês que tiveram todo esse resultado na resina e acreditando que, eu nem gosto muito de resina, mas vou fazer por conta do resultado financeiro. Talvez essa não seja a melhor escolha, né? Não, eu acho que assim, quem está se formando agora, é até uma dica que eu dou para todo mundo que me pede um conselho. Mário, eu tô no último ano de faculdade, qual conselho você me daria? Eu posso falar o que deu certo para mim. O que deu certo para mim é saber fazer o arroz e feijão bem feito. É fazer o básico bem feito. Então, não adianta nada o dentista sair da faculdade e já querer fazer já ir direto para um curso de facetas, que eu acho que isso é válido, mas se ele não tiver uma base de dentística, de pério, se ele não se dedicar durante a faculdade para aprender o básico de... Alan, a gente vê, assim, algumas coisas durante cursos, mas que dá medo, porque tem dentista que não tem noção, não aprendeu na faculdade sobre excesso gengival, sobre o que o fio dental não pode desfiar. Isso para o dentista às vezes é uma novidade. Então, assim, eu vejo que o estudo durante a faculdade tem passado muito de qualquer jeito, não é no geral, claro, mas tem muitos alunos que já estão preocupados lá em ser especialistas em harmonização, especialistas em facetas, sem se preocupar com o básico, que é saber fazer uma restauração, uma classe 2, fechamento de ponto de contato. Então, hoje a gente vê que, assim, tem muita gente se preocupando já lá na frente, mas sem se preocupar com o básico. E eu acredito que para que o dentista comece a se tornar referência em facetas, ele precisa dessa base primeiro, você entende? Tá esquecendo de ser dentista. Tá exatamente. querendo ser o referência em resina, o referência em harmonização, e tá esquecendo de ser dentista. Exatamente. Porque hoje em dia tem muitas referências dessa daí que nós estamos falando, que às vezes não sabe mexer num dente, se precisar. E é uma pena, porque estudou isso. Ajustar uma oclusão, que é extremamente importante. Então, antes de saber fazer faceta, tem muita coisa que o dentista tem que saber. E isso vem da faculdade. E isso não só da faculdade, mas do interesse do aluno de aprender isso, de querer aprender. Porque, infelizmente, a gente vê faculdades também com a grade bem reduzida, com o ensino muito, muito, muito diferente de antes. Mas eu acho que vai de cada aluno, do interesse de cada pessoa em querer ser o melhor, em querer aprender. Muito sentido faz. E, infelizmente, eu já ouvi de professor de universidade conversando comigo, e ele falou assim, hoje, infelizmente, tem aluno que fala assim, não, nem quero aprender isso aí não, porque eu vou trabalhar com harmonização. Que loucura. Então, ele tá pulando tudo, ele não tá nem dando atenção, porque na cabeça dele ele vai trabalhar com harmonização. Tá tudo bem trabalhar com harmonização, mas, cara, você tá tendo a oportunidade de aprender ali. Sim. E se lá na frente a harmonização nem tiver o boom que tá hoje? Acaba perdendo o diploma, né? Porque não aproveitou o aprendizado da faculdade. Aí é onde vai ter que fazer cursos, né, de atualização, aperfeiçoamento. Vai ter que estudar de novo. Sim, sim. E de onde surgiu os cursos no meio disso tudo? A gente parou onde você já tá com a agenda cheia de resina, mas e aí os cursos? Bom, os cursos surgiram da seguinte situação. Em 2020, quando teve a pandemia, eu já estava fazendo alguns casos. Em 2019, a gente já comprou a câmera profissional com a lente, com o estúdio. Então, eu já comecei a fotografar alguns casos que eu fazia. E aí, nessa época, eu estava deixando o meu feed do Instagram já bonitinho, já querendo deixar ele bem organizado. Eu já tinha ido num congresso, acho que foi do Rafael Calisto, em Ribeirão. E nesse congresso, o Arbex deu uma palestra. E claro que eu fui tietar, tirar foto com ele no final da palestra, né? E aí, um belo dia, eu postei um TBT com o Arbex. E aí, foi quando ele viu o meu Instagram nessa época. Ele viu meu Instagram, já viu meu feed todo organizadinho, né? Que eu tava tentando caprichar ali.
Quando ele viu meu Instagram, ele deixou um comentário na foto. Nossa, seus casos são muito bons, parabéns. Ele me repostou no stories dele. Aquilo pra mim, na época, Zerei a meu vida. Deus do céu. O Arbex me repostando, socorro, Deus. E aí foi algo que outros dentistas começaram a me chamar no Instagram perguntando como que eu fazia, que técnica que eu usava, que resina que eu tava usando, como que eu passava a espátula. Queria saber dicas técnicas e eu sempre falava. Eu sempre dei dicas de graça no Instagram, com o maior prazer do mundo eu ensinava. E aí, nessa época, foi a época das lives, né, durante a pandemia. Aí, um belo dia, de tanto dentista vir me perguntar, o Fer me falou assim, por que você não convida o Arbex pra fazer uma live? Aí eu falei, você tá doido que o Arbex vai fazer live comigo? Tava fazendo live só com Kimura, Escopim, só com os feras da odontologia. E aí eu digitei tremendo, né? Será? Arbex, tem muito dentista vindo me perguntar sobre técnica, eu sempre falo do seu curso, que eu fiz seu curso online, que foi onde eu mais aprendi. O que o senhor acha de a gente fazer uma live? E tremendo, né? E aí ele falou, pô, bacana, vamos fazer sim, eu topo. Falei, meu Deus, socorro. Aí deu certo, a gente fez uma live, deu umas 3 horas de live, deu mais de 19 mil dentistas assistindo. Que legal. Que inclusive a gente deixou gravado no meu canal do YouTube, tem essa live lá até hoje. E aí, a partir disso, Alan, veio muito dentista me seguir, perguntar se eu dava curso. Não dava curso na época. Isso foi em abril de 2020. Não tinha intenção, nem passou pela minha cabeça em dar curso. E de abril até agosto, foi só postando coisas sobre técnica, falando com dentista, mas sem pensar em dar curso. E aí, em agosto, 2 dentistas me chamaram para ir para o interior de Goiás para ensinar minha técnica para elas. Me perguntaram, quanto você cobra pra vir? Aí eu falei, opa, peraí, quanto eu cobro? Estão querendo me pagar por isso? Porque até então eu só tava ouvindo assim, deixa eu te acompanhar um dia, deixa eu ver como que você faz, você me ensina. Tudo na faixa, né? E assim, eu deixava o pessoal ir lá acompanhar, e, enfim, não me importava com isso. Mas a partir do momento que alguém me falou, quanto você cobra por isso? Alguém viu o valor. Aí eu falei, opa, peraí. Passei meu valor, na época eu nem coloquei lucro direito, só o valor da passagem, do combustível, que a gente foi 6 horas de rodovia. E aí, pra chegar lá, eu falei, não vou chegar de mãos vazias e só fazer pra elas olharem. Eu quero já chegar com algo preparado pra elas, né? E aí foi quando eu e o Fer, nós ficamos juntos dias e noites fazendo a apostila. Então, foi quando eu comprei livros de odontologia. Foi quando eu fiz mais cursos para aprender mais, para desenvolver minha própria apostila sem precisar copiar de ninguém. Pegar nada pronto. Exatamente. Que legal. E aí a gente fez uma apostila, fui com a apostila, já fui com o certificado. E aí nessa foto que eu postei com elas na época foi quando eu inaugurei minhas mentorias, né? E aí nessa época muito dentista começou a vir me pedir para fazer mentoria. Só que aí, a partir disso, eles começaram a vir lá na primeira clínica, aqui em Rio Preto mesmo. E aí, essa mentoria foi acontecendo de um em um dentista. Então, eu abria vaga para uma pessoa vir, a pessoa ficava do meu lado olhando, acompanhando. A demanda começou a aumentar demais. Aí, a gente abriu vaga para 2 dentistas. Depois, o pessoal começou a pedir fazer com prática também. Aí, depois de um tempo, a gente abriu vaga para 4 dentistas, era uma mesa desse tamanho também. A gente montava 4 lugares com o hands-on. Então, a gente ficou 2 anos e meio, mais ou menos, fazendo esses cursos. Revezando entre mentoria, só acompanhamento, e cursos com hands-on com 4 alunos. Já era o Resina Pro? Não era o Resina Pro ainda. A gente não tinha um nome pro curso. Era só o curso. Curso VIP de facetas em resina. Sempre foi muito difícil achar um nome. Então, a gente falava curso de facetas em resina, enfim. E aí, ficamos 2 anos e meio, assim, quase 3 anos nessa clínica. Só que aí, a demanda começou a aumentar demais. Esse lugar que eu dava o curso era uma sala pequenininha, que era a sala do Fernando. Era a sala do estoque da clínica, era onde tinha o arquivo dos pacientes, uma parede... Tudo adaptado. Tudo dentro dessa mesma sala. E aí, no dia de curso, ficava só eu e o Fernando tinha que sair da sala dele para ir para outro lugar. Enfim, começou a ficar pequeno, né? Aí, foi quando a gente começou a pensar, mais uma vez, em expandir a equipe, em expandir o lugar. E aí, surgiu... E aí foi quando a gente começou a rodar ali pelo bairro, né, do Alto Rio Preto, que é onde a gente tinha a outra clínica. Morávamos num prédio, que na esquina do prédio tinha um terreno vazio.
na esquina da faculdade, na esquina de baixo da Unorte, né? Antiga Unorp. Nessa esquina tinha uma casinha, tipo uma guarita, e o terreno vazio. E a gente passava lá em frente e comentava assim, nossa, daria uma clínica legal aqui de esquina, né? Lugar bom. Mas assim, só comentava, nem passava pela cabeça em construir algo. E aí um certo dia a gente já estava com a intenção de mudar de onde nós estávamos. E aí a gente passou em frente a esse terreno e viu uma plaquinha de vende-se. Aí a gente falou, tá vendendo esse terreno? Vamos ver como que funciona. Ligamos pro proprietário, marcamos uma reunião com ele passou pra gente o valor. Na época era um valor considerável e a gente, graças a Deus, com todo esse trabalho dos cursos, das facetas de 2020 até 2022, que foi quando 2021, em dezembro de 2021, que foi quando a gente comprou de fato esse terreno, graças a Deus a gente conseguiu juntar um dinheiro, conseguimos guardar. A gente sempre foi muito pé no chão e a gente conseguiu administrar bem essa questão financeira para que a gente estivesse preparado quando surgisse uma oportunidade de um lugar maior. E aí, todos os outros lugares que nós víamos para alugar, casas prontas para reformar, era muita reforma que tinha que fazer. E ia ficar tudo muito adaptado. Enfim, aí nós criamos a coragem de comprar esse terreno. E foi quando a gente estruturou e nós junto com o arquiteto, né, fizemos a planta da clínica, que é hoje, assim, mas só que teve 17 revisões do projeto. Só que a gente foi fazendo tudo pensando no fluxo do paciente, tudo que teria lá dentro, todas as salas, qual o caminho dele até a minha sala. Então, assim, a gente foi fazendo várias e várias revisões para que ficasse do nosso jeitinho, como a gente sempre sonhou. E demorou quanto tempo? Da compra do terreno até começar a clínica, assim? Até começar a atender lá na clínica. Isso. A gente comprou o terreno em 2021, finalzinho do ano, acho que foi novembro ou dezembro. E para começar a atender foi em dezembro de 2023. Então deu um total de 2 anos. Foi 1 ano e meio de obra. E aí finalizar acabamento, montagem de equipamentos, cadeiras, foi mais uns 6 meses. Então foram 2 anos. Aí nesses 2 anos a gente trabalhou pra caramba na outra clínica também. Porque assim, cada tijolo, cada saco de cimento era uma fortuna. Sim. Então a gente se desdobrou ainda mais para trabalhar ainda mais. E eu falo que, assim, nessa época a gente acabou surfando a onda do boom dos cursos de facetas, porque nesse começo de 2020, 21, 22, não tinha tantas pessoas que davam cursos. Então, a gente teve uma alta demanda de dentistas e, graças a Deus, isso nos ajudou muito a conseguir juntar um dinheiro para construir onde a gente tem hoje, né? Onde a gente está hoje. É muito legal você ver essa coragem que vocês tiveram, porque construir uma clínica num prédio comercial, ela já exige um gasto alto, mas nada se compara a construir uma clínica no chão, no térreo, igual vocês fizeram. É bem mais burocrático. É muito mais caro, é muito mais burocrático, é muito mais lento, né? Porque é 1 ano e meio. Sim. Você vai fazer uma reforma, por maior que seja o prédio, por maior que seja a sala, é mais rápido. Tem as dificuldades, porque às vezes não pode construir de dia, de noite, tem toda a regulamentação ali do condomínio, mas construir ali, eu sei que o gasto, ele é, assim, gigantesco. Sim. E hoje, doutor, assim, eu tive a oportunidade de estar lá na clínica, todo mundo que vai lá se encanta, eu já te dei esse feedback lá. Talvez alguns clientes vai me escutar falando agora e falar assim, cara, é doido. Mas, assim, de verdade, eu não vi até hoje uma clínica como a sua no Brasil. Então, é espetacular o que vocês fizeram lá. Você, o Fernando, valeu a pena todo esse esforço. Eu até quero falar um pouco sobre isso, sobre a gestão financeira desses recursos, porque você ter uma pessoa como o Fernando lá te ajudando também para que você pudesse trabalhar, né, e vocês juntos, ter alguém cuidando disso tudo ali faz muita diferença. Infelizmente, não é todo mundo, ou felizmente para mim, né, que não é todo mundo que tem alguém que possa fazer isso, e precisa contratar, às vezes, alguém de fora, mas o que importa é que precisa ter alguém cuidando disso. Tem que ter, não tem como o dentista fazer tudo sozinho. Eu falo que Deus foi muito bom comigo, sabe? Essa parceria minha e do Fer, eu só tenho a agradecer a Deus, mas quem não tem essa pessoa como sócio, eu acho que tem que ter uma gestão financeira, tem que ter uma pessoa como você para ajudar, porque faz toda a diferença.
Senão a gente perde o controle, sabe? É difícil fazer tudo sozinho. Não dá, impossível. É. A gente não consegue crescer sozinho. E é muito legal, de verdade. Vocês estão de parabéns. É uma clínica espetacular. E tem um propósito em tudo ali mesmo. Dá pra ver. A primeira vez que eu estive lá, que o Fernando foi me mostrando tudo que vocês construíram, tudo muito pensado. E eu tive a oportunidade de dar uma aula lá. A sala, a tecnologia, tudo que vocês criaram de experiência para os alunos é muito legal. É muito diferente. E outra coisa que me chamou a atenção enquanto você falava. Eu já escutei pessoas me falando, né? Nossa, mas por que será que a Mariana faz que ela consegue vender tanto curso? Porque não é fácil tem muita gente tentando vender curso, mas não é tão simples assim vender curso. Fácil. Não. E hoje tá cada vez mais difícil. Tá. E pô, você coloca lá 13 alunos, 13? 18 alunos de estrutura lá, 18 alunos. É difícil alguém montando turmas com 18 alunos aí. Normalmente são turmas menores. Uhum. Mas muita coisa você já explicou aqui. O tanto que você estudou, o tanto que você trabalhou, a simplicidade como você trata as coisas, mesmo chegando no patamar que você chegou. Eu acredito que te conhecendo melhor cada dia mais, parece que talvez você nem tenha a dimensão do patamar na odontologia que você chegou. Talvez você não tenha enxergado isso ainda. O que é ótimo, talvez, porque te mantém assim, com essa simplicidade, o que é mais legal. E isso que você contou, poxa, fechei a primeira mentoria lá em Goiás. Em Goiás. Aí fui comprar curso, fui comprar livro para estruturar. Era muito mais fácil pegar tudo isso da internet. Sim, igual eu conheço um monte de gente que pegou. Uhum. Ou que copiou a apostila do curso do coleguinha. Sim. Você sabe de quantas histórias assim. Sim. Então, você não procurou atalho. Você procurou fazer as coisas com o seu braço. Exatamente. E isso faz muita diferença. E assim, galera, o futuro, ele vai refletir o que você está fazendo hoje. Quem está procurando atalho hoje, daqui a pouco talvez vai estar um pouquinho ofuscado. É um caminho mais curto, né? É. Quem quer ir por atalhos, né? Mas ele dura pouco. Ele dura pouco. E quem olha para você hoje, quem chega na tua clínica e vê o que você construiu, dá para ver que não foi por atalho. Ninguém constrói um patrimônio daquele, uma clínica daquela, com atalho. De verdade. Com certeza. Eu sempre falo que sempre foi com muito trabalho, graças à odontologia, 100% odontologia. Não teve nada assim extra que a gente fez pra conseguir tudo que a gente conseguiu. Não teve uma herança, né? Não tenho nem... Uma mega cena. Nossa, nem um centavo. Quem dera se tivesse. Nem um centavo de herança. Meus pais, tadinhos, a gente que tenta ajudar eles hoje, porque eles fizeram pela gente a vida toda, então agora que a gente tem que tentar retribuir. E que bom, né? Graças a Deus. E infelizmente, Alan, tem muita gente que a gente já escutou que pensa o contrário, fala, esse tamanho desse prédio aí, alguma coisa tem. De errado. Esse pessoal aí que tem tudo isso, que tem carro zero, mora em condomínio, alguma coisa de errada tem. Porque as pessoas não se conformam que elas trabalham tanto e às vezes não conseguem algumas coisas e se comparam demais. Então, gente, eu falo com toda a certeza do mundo, um trabalho honesto e assim, com dignidade, com honestidade, que honestidade acima de tudo faz a gente alcançar o que a gente deseja. Então, por mais que a gente tenha hoje o que a gente tem, eu só tenho certeza que a gente só conseguiu por conta da nossa honestidade com os pacientes, com os colaboradores, porque se tivesse qualquer coisa errada, Deus não iria deixar prosperar. Com certeza. Então, a gente só prospera quando a gente tem realmente honestidade no nosso coração e Deus acima de tudo também, sempre. Com certeza, concordo com cada palavra. E você... Esse comentário, mas tem gente que... será que tem coisa errada ali? Eu escutei isso, porque eu moro em cidade pequena, as pessoas começam a crescer, as pessoas acham, não, tá fazendo alguma coisa errada. Ainda mais trabalhando com finanças, não, tá sendo laranja de alguém, ou tá fazendo alguma coisa... Mais cedo ou mais tarde a casa vai cair. E você deve ser muito criticada por próprios colegas de profissão, frustrados, sim, que não conseguem chegar. Infelizmente, ela... Infelizmente. Mas assim... Cada um tem o seu caminho, tem gente que está preocupado demais com o outro e esse não vai crescer. Mas conta pra gente o que é essa M-Clinic hoje. O que você tem lá? O que vocês oferecem lá? A M-Clinic, ela começou em 2020, né? Como a M-Clinic, ela era o nome da nossa clínica, da nossa equipe. Quando nós mudamos para o prédio maior, quando a gente construiu
o lugar que nós estamos hoje, o que aconteceu também? Nós fizemos 6 salas com cadeiras odontológicas e uma vez, quando eu precisei atender em São Paulo, há muito tempo atrás, quando eu comecei a atender lá, tinha um consultório que acabou não dando certo de eu atender. E aí, assim, em cima da hora, a gente procurou no Google consultório, aluguel de consultório em São Paulo aberto agora. E aí foi quando eu encontrei um coworking odontológico em São Paulo. Nessa época eu falei, nossa, existe coworking odontológico, aluguel de sala por hora, por diária? Achei muito legal. Fui atender lá algumas vezes, que era na mesma clínica até que o Guilherme Rocha atendia, na época que ele atendeu lá o Luan Santana, enfim. Nessa mesma clínica, na OptiDoc. Foi quando a gente viu que esse esquema de coworking era interessante. E aí nós montamos a M-Clinic, que hoje a M-Clinic é o prédio, né? Dentro da M-Clinic, nós temos as salas montadas, que também disponibilizamos para coworking. Então, a gente tem um site onde o dentista entra como se fosse um Airbnb. Ele entra, escolhe a sala, escolhe o tempo que ele quer ficar na sala, e nós disponibilizamos a sala toda limpinha. Ele não precisa se preocupar com manutenção de ar-condicionado, com a TV, com a secretária para receber o paciente dele, com o cafezinho, com os descartáveis do banheiro, enfim. O dentista só chega com o próprio material para atender. Então, a gente achou muito interessante esse formato de coworking. Nós montamos pensando nisso. E aí, devido a M-Clinic ser assim, nossa primeira clínica, nós tivemos que mudar CNPJ, né? E alterar algumas coisas, porque agora a M-Clinic passou a ser o prédio. Dentro da M-Clinic, nós temos a M-Academy, que é nosso espaço de cursos, o auditório, que além dos meus cursos, a gente também aluga para outros profissionais que querem dar curso. Então, é um espaço que tem 18 lugares, com monitores para todos os alunos. É integrado com um consultório, onde é possível a filmagem na boca do paciente para transmitir para esses monitores. Então, tem um sistema de áudio e som incrível. Então, nós temos a M-Academy dentro da M-Clinic, e aí nós temos também o Instituto Mariana Zeituni, que é onde faz parte a nossa equipe, dentro da M-Clinic. Então, hoje nós temos essas 3 empresas. Divisões ali. 3 divisões, né? Show. Isso é espetacular, o lance do coworking, porque eu sempre falo para quem está começando, não vai gastar o pouco de dinheiro que você tem investindo em consultório agora, não. Vai vender, vai no Instagram, vai vender, vai captar paciente, procura salas como essa, Sim. que já tem uma mega estrutura, que já vai impressionar teu paciente, atende ele ali, vai ganhar dinheiro primeiro, mais pra frente você monta o seu consultório. Com certeza, se for colocar na ponta do lápis tudo que o dentista gasta para montar uma sala, para, assim, todos os custos que ele tem, compensa muito mais nesse começo de profissão. Ou às vezes nem sempre só no começo. Tem dentistas lá que alugam a sala pelo coworking, que já tem seu consultório próprio em outra cidade. Isso. E vem para Rio Preto para atender aqui. E pelo preço que é a hora, compensa demais. Porque você não assume um custo fixo de uma clínica. Exatamente. Ele não tem que se preocupar com... E outra coisa, lá dentro a gente disponibiliza tudo que o dentista precisa para fazer um atendimento completo. Então, por exemplo, ele pode contratar separadamente uma panorâmica, tomografia, estúdio fotográfico, tudo interno, escaneamento, a parte do nosso laboratório. Então, ele pode fazer tudo lá dentro. É algo que a gente pensou para ficar prático tanto para o dentista quanto para o paciente. Já faz tudo lá. Então, assim, galera, vocês que são aí de São José do Rio Preto ou região e às vezes tem o sonho de atender em Rio Preto e não sabe por onde começar, assim, ao meu ver, já é uma grande oportunidade. Porque Sim. já tem tudo ali e talvez demoraria anos para ter uma oportunidade de ter um consultório nesse nível. Você já pode começar do zero atendendo ali, né? A gente teve uma situação legal também de uma dentista recém-formada, onde ela queria um espaço para atender, né? Tem o sonho do consultório. E o pai dela falou, olha, falou com a gente, né? Eu quero dar um presente, eu quero dar o consultório para minha filha. E ele fechou um pacote ali de alguns meses e entregou isso para ela, ele fez uma carta bonita e entregou como se fosse o consultório dela. Olha, seu primeiro consultório está aqui. E aí ela atende lá sempre. E ele fechou um pacote, eu não lembro se foi de 8 meses ou 1 ano. Olha que legal. Mas assim, o pai fechou isso para dar para ela a oportunidade de ter onde atender. Então, isso é muito legal para quem ainda não consegue
ter um investimento que acredito que hoje deve estar, sei lá, para montar uma sala básica, não deve ser menos de 60, sei lá. Mais. Mais, né? Porque na época que eu montei a primeira sala, eu lembro que eu gastei 30 para montar o básico, em 2018. Mas hoje o básico daquela época, Mari, é diferente do básico de hoje. Tem Quando isso se fala em experiência do cliente hoje, do paciente, porque você vai montar só um consultório básico, o cara do lado, ele tem um balanço, ele tem um café, ele tem um negócio. Então, tudo instagramável, então hoje é caro. Hoje não gasta, acho que menos de 100, 150 para fazer algo legal, né? Então assim, tá muito caro. Então depois, você deixa o site, como que é esse site pra galera... Eu vou passar para você depois, deixar aqui embaixo na descrição. Você passa pra gente, nós vamos deixar aqui na descrição, porque às vezes o curso também, tem interesse de dar um curso, tem lá, Sim. Então é bem interessante pra galera ficar ligado. Eu vou deixar um recadinho aqui para vocês também. Muitas pessoas ficam, Alan, mas talvez eu não tenha ainda dinheiro para contratar um gestor financeiro, eu não tenho ainda um Fernando lá para tomar conta. Galera, vamos aproveitar da internet, que a internet é de graça. Tem muito conteúdo de graça. Hoje, você pega um canal no YouTube como o nosso, que estamos trazendo histórias reais aqui, como a da Mari, como de vários outros dentistas, que dá para você tirar muitos aprendizados. E a gente lançou recentemente também uma comunidade no WhatsApp, totalmente gratuito lá, onde você vai receber ali muito conteúdo real, de cliente, resultado de clínica, onde toda semana sai algo legal ali para realmente te ensinar. Não é um grupo de WhatsApp para mandar corrente de oração, nem bom dia na hora, tá? Inclusive é fechado para enviar mensagem, só os administradores mandam. Esse grupo realmente foi criado para que eu possa mandar para vocês de forma gratuita, compartilhar um pouco de toda a experiência que a gente vem adquirindo, atendendo esses clientes no Brasil inteiro. Então, tem como adquirir conhecimento de graça até você ganhar corpo e poder buscar ajuda mais qualificada. Aproveita a internet. São pontos que talvez, quando a gente estava começando lá atrás, não era tão fácil assim, né, Pois Mari? Então, hoje tem muita facilidade. Sim, foi como eu comecei, foi o que deu certo para mim, a internet que me trouxe muitos pacientes, né? Show. E o Resina Pro? Porque Pro, tá todo mundo usando Pro, mas o teu Pro tem algo diferente nesse Pro. Tem um significado, né? O Pro, pra gente, significa prática, resultado e orientação. Então, o Resina Pro hoje, ele é uma plataforma, eu não digo que é um curso online, é uma plataforma online onde nós temos hoje mais de 10 casos clínicos de facetas em resina gravados do início ao fim, desde o protocolo fotográfico do paciente até a execução, cada etapa das facetas em resina. Então, nós temos hoje o Resina Pro online e o Resina Pro presencial. Então, esse significado do Pro vem a prática, onde eu ensino os alunos como praticar exatamente a técnica, através dos resultados, para que ele consiga também atingir esses resultados. E o O de orientação, é porque o nosso objetivo não é levar para o dentista apenas a técnica, não é um curso fechado onde ele entra lá, assiste alguns casos e pronto, acabou. Não, nosso objetivo é que o aluno tenha sempre conteúdos atualizados. Estamos sempre levando professores convidados, inclusive você já está mais que convidado para fazer parte aí das nossas aulas com os nossos alunos. E para que seja algo realmente que a gente consiga orientar o dentista para qual caminho seguir. De acordo com o que nós vivemos, de acordo com todas as nossas experiências, a gente quer que dentro dessa plataforma nós tenhamos outros diversos assuntos, né? Então, a gente já tem lives sobre contabilidade, estamos trazendo lives sobre contratos e termos de consentimento com um advogado de dentista, gestão financeira teremos também. Então, assim, vários assuntos que ajudam a orientar o dentista para seguir um caminho correto, né? Muito completo, né? Porque super completo. Não fica ali só no consultório em si. Pega o conjunto inteiro de gestão da clínica. Sim, com certeza. Espetacular. Parabéns por isso. Obrigada. Se tratando de resina, quais os erros mais comuns que você vê os colegas cometendo por aí? Olha, eu vejo muito erro em oclusão. Então, pacientes que vêm para... Eu recebo muito casos de retrabalho, né? Então, tem muitos pacientes que chegam com 20 facetas, por exemplo. 10 superiores e 10 inferiores. E, às vezes, sem contato nos molares. Paciente que relata dores na articulação. Dentes fraturando com muita frequência e, às vezes, o paciente não entende por quê.
Então, um erro muito comum que eu vejo muito dentista negligenciando é essa atenção na oclusão. Em relação à saúde gengival, Alan, é demais, dá medo de ver. Isso, eu escuto muito periodontista Sim. detonando Nossa, muita galera gente, da faceta por conta disso. a gente tem visto muitos casos de excesso de resina sobre a gengiva, pacientes que às vezes não conseguem nem entrar com fio dental, dentistas que orientam o paciente a entrar com fio dental e puxar pela frente, porque o próprio dentista tem a insegurança do paciente puxar o fio dental e a faceta descolar. Então, assim, tem muitos absurdos que nós vemos por aí, mas eu acho que, assim, o dentista que faz isso, sabendo que está errado, é o que a gente falou, é um caminho que vai acabar logo, é um tipo de profissional que acaba não durando muito. E existem os que fazem isso por falta de conhecimento, porque nunca fizeram um curso, não aprenderam, não tiveram um bom ensino durante a faculdade sobre esse assunto. Então, assim, pro dentista que perceber que o caso não está ficando legal, que realmente, nossa, a gengiva dos pacientes ele está chegando inflamada, pacientes com fraturas frequentes, busca estudar, busca ter conhecimento e buscar o porquê, buscar solucionar. Então, eu acho que tem essas duas linhas, né? O dentista que faz sabendo que está errado e faz só por dinheiro, por volume, né, para fazer rápido os casos, para ter mais pacientes, e o dentista que faz por falta de conhecimento, que ele ainda tem a chance de conseguir corrigir para não ter problemas futuros, né? Ô Mari, e esses que ainda estão errando por falta de conhecimento, nem tem mais aquela desculpa assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso presencial, porque às vezes é mais caro. Hoje em dia você pega plataformas online, como vocês já criaram, é um custo-benefício maior, porque às vezes é mais barato e já dá para absorver muita coisa, né? Com certeza, é muito mais acessível, o dentista assiste da casa dele, tem 1 ano de acesso para assistir a hora que quiser, inclusive dá para ele baixar no celular, assistir offline. Então, assim, é muito mais prático. O presencial tem o seu diferencial, né? De estar lá presencialmente, onde eu vou ajudar, pegar na mão do dentista. Ele vai ver ao vivo um caso. Tem o curso que ele pratica no paciente, ele faz no paciente. Mas para quem já quer começar, ter uma noção de como fazer, como eu fiz lá no começo com cursos online, foi quando eu comecei. Foi a forma que eu comecei a praticar mais assistindo aulas online. Então, isso compensa demais. E tem muitos alunos que fazem o online e depois vêm para o presencial. Isso. Tem muitos alunos do presencial que querem assistir mais casos e também adquirem o online. Então, é muito válido ter a plataforma, ter o acesso à plataforma porque dentro da plataforma tem vários tipos de casos. Então, por exemplo, o dentista quer ver um caso de dente escurecido, tem lá. Dentes pequenos, dentes grandes, dentes com diastemas, aumento de DVO com tabletops, o caso completo, tem tudo lá, tem todos os tipos de casos. E a gente está inserindo cada dia mais. Cada vez que tem um curso, a gente grava o caso inteiro e insere na plataforma para o aluno assistir tudo. Show. Sem cortes. É isso. Se você ainda está apertado financeiramente, compra o online, ganha um pouquinho mais de dinheiro, se organiza e faz o presencial. Com certeza. Aí vai ficar completo. Sim. Tem que pensar na saúde do paciente, porque eu sempre falo aqui nos podcasts, né, Mari? Quando vocês se formam, os dentistas, não pode esquecer que são profissionais da área da saúde. Uhum. Então, não dá para fazer por fazer e negligenciar a questão da saúde dos pacientes. Apesar de que tem pessoas fazendo isso. Pelo dinheiro. Mas tem uma vida curta, né? Isso. Ou a pessoa tenha consciência para buscar melhorar, né? Muitas pessoas me questionam sobre a vida longa das facetas de resina. Quanto tempo vai durar isso? Porque tá todo mundo fazendo. Isso vai acabar? Não vai? Qual que é a sua visão sobre isso? Alan, a minha opinião é a seguinte. Teve o boom das facetas, onde todo mundo quis dentes super brancos, sem textura, sem translucidez. Graças a Deus, de um tempo para cá, isso tem mudado. Os pacientes hoje estão buscando mais naturalidade. E eu acho assim, a faceta, o trabalho estético em vários dentes, ele tem pacientes que realmente têm a necessidade, porque às vezes a própria anatomia do dente é pequena, ou às vezes ele não teve um resultado satisfatório com clareamento. E eu acho que acabar de vez não vai acabar. O que está acontecendo, que eu estou percebendo, é uma mudança daquela cor exagerada do branco para um resultado mais natural. Então, eu acho que
pode ser que isso fique por mais tempo, o resultado mais natural. Então, ao meu ver, os pacientes eles vão buscar cada vez mais pequenas mudanças para que fique com o aspecto de um sorriso parecendo dente de verdade. E eu acho que essa busca pelo brancão, eu acho que não vai acabar, porque tem pacientes que gostam. Tem regiões específicas. Exatamente, também. tem perfis e perfis de paciente. Então, eu acho que sempre vai existir um pouco dos dois, do brancão, do mais natural, mas eu acho que a tendência é ir mais pro natural, ir mais para acréscimos estratégicos em vez de faceta no dente todo. Então, talvez essa mudança aconteça aí nesses próximos anos, mas acho que acabar de vez, eu acredito que não acabe. Eu também acredito que nunca mais vai acabar. Não. Eu acredito que quem vive só de faceta de resina vai chegar a um ponto que vai sofrer um pouco, tá? Já tá sofrendo, na verdade, hoje. Por quê? Tem muita gente fazendo e tem uma galera que prostitui o mercado. Sim, infelizmente. Tem pessoas cobrando R$1.000 em 10 elementos. Sim. Cobrando Isso 2.000 em 20 elementos. E às vezes fazendo bem, tá? Uhum. Não se valoriza, né? E não é mais que antigamente nós falava assim, mas olha lá, mas também o trabalho é muito ruim. Não. Hoje eu conheço pessoas cobrando esse preço e fazendo um bom trabalho. Sim. O que é pior ainda. Então, o mercado, como tudo, existe uma curva e hoje já não está mais lá em cima, a curva da resina, já está baixando porque tem muita gente fazendo e os preços estão diminuindo. Então, se você depende só da resina, é natural que dê uma diminuída por enquanto, mas vai filtrar o mercado. Sim. Por quê? Como não vai dar para todo mundo ganhar dinheiro mais, os ruins que fez só pelo dinheiro, a galera que entrou no mercado só pelo dinheiro não vai ficar. E vai ficar os bons. Então, daqui a pouco vai estabilizar novamente. Assim. Tem que aguentar. E Alan, é interessante falar disso, que esse é um pensamento que eu super concordo com você. Inclusive, foi um dos motivos que me fez escolher começar esse ano de 2025 uma especialização em dentística. Porque, assim, eu não quero passar minha vida toda sendo reconhecida só pelo trabalho de facetas. Eu quero ser uma dentista que sabe salvar um dente, que sabe reconstruir um dente que está praticamente perdido. Então, assim, eu quero entregar para o meu paciente não somente um trabalho estético, eu quero devolver a saúde para ele, a função correta. Então, como eu faço muitos casos de reabilitação, é bem raro eu fazer só 10 facetas. Geralmente o paciente vem comigo para fazer a boca toda. Se eu pegar um dente destruído, eu não quero ficar delegando, passando isso para outras pessoas fazerem. Às vezes o paciente confia em mim, quer que eu faça o trabalho todo. Claro que tem algumas especialidades que eu não vou realizar. Sim. Endo, às vezes até parte de pera, aumento de coroa. Mas, assim, a parte da dentística, levantamento de margem, fazer uma restauração bem feita, fazer uma resina posterior de forma direta ou indireta, é algo que eu quero ser melhor cada vez mais nisso para entregar um tratamento completo para o meu paciente, aquele paciente que está reabilitando comigo. E não precisar deixar outra pessoa fazer tudo para depois eu fazer só estética, entendeu? Então, eu acho que eu tenho essa visão de buscar esses conhecimentos dentro da área de dentística, também não fugindo muito para outras especialidades, que eu acho que a gente precisa ter um foco. Também tem um nicho, né? ali. Ter um nicho, ter um foco. E eu acredito nisso, que quem pensa em fazer só facetas, uma hora vai acabar sentindo um pouquinho essa demanda diminuir, né? Justamente Sim. pelo tanto de pessoas que tem fazendo. E pegando esse gancho do estudo, da busca por conhecimento, você sempre buscou, né? Nunca parou, tá até hoje estudando. Sim, Qual sempre. que é a importância disso, ao seu ver? Da galera nunca entender que tá bom. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de fazer cursos. Inclusive, ano passado, acho que eu fiz, durante o ano, uns 6, 7 cursos. Não só de facetas, mas isolamento absoluto, de biomimética, fotografia, enfim, eu fui fazendo vários cursos dentro do meu nicho, né, para poder entender mais sobre cada assunto, porque é importante a gente conseguir entregar para o paciente não só a faceta, mas é diferente quando você faz um caso de facetas com isolamento absoluto. Você tá ali isolando da umidade, saliva, sangue, então é muito importante você
ter capricho em todos os procedimentos. E isso a gente vai aprendendo com outros cursos. Então, a gente nunca pode parar de buscar aprendizado. Então, cada curso que eu vejo assim, que seja interessante, eu busco fazer, eu busco realizar. Queria ter mais tempo de fazer cursos. Inclusive, já tô com alguns em mente aqui para fazer também. Eu acho que isso é o diferencial. A gente nunca pode achar que sabe tudo, que não tem mais nada para aprender. E é um diferencial de quem se destaca. Sempre buscar conhecimento, sempre buscar aprender técnicas novas. Faz muito sentido. Pra gente começar a partir pro nosso final, eu tenho mais 2 perguntinhas só para você. Uma que eu faço para todo mundo que vem aqui. É possível se tornar milionário na odontologia? Com certeza, sem dúvidas. Não estamos dizendo que é fácil. Né? Exatamente. Tem que trabalhar, não pode ter preguiça, tem que se dedicar, mas é possível sim. Com foco, planejamento, né, e determinação, é possível, Alan. Show. E se você pudesse compartilhar, assim, o que você acha, uns 1, 2, 3 pontos de decisões na sua carreira que fez toda a diferença para você chegar onde você chegou hoje? Bom, eu acho que um primeiro ponto é não fazer corpo mole, não ter preguiça de trabalhar e de aprender. Então, é algo que, pelo menos pelo que a gente precisou, eu e o Fer, a gente nunca teve preguiça de ir para a clínica atender quando precisasse. Então, eu sempre estive disponível ali para a hora que o paciente precisasse. Para que, assim, isso foi por uma fase, né? Porque uma hora a gente chega numa fase que a gente tem a liberdade de escolher quando atender Sim. ou não, mas mesmo assim, hoje em dia eu ainda atendo todos os dias, graças a Deus. Então, esse ponto de não ter preguiça. Talvez um segundo ponto é determinação, de a gente saber onde a gente quer chegar, qual o objetivo que a gente quer atingir, para que a gente trabalhe em todas as áreas da vida focado naquilo. E eu acho que talvez seria, em primeiro lugar, entregar nossa vida para Deus, que eu sou muito ligada a isso. Sempre estar conversando com Deus. Eu sempre, nas minhas orações, eu sempre peço paciência, eu sempre peço sabedoria para que Ele consiga me tornar uma pessoa melhor com as pessoas, com os pacientes, com os colaboradores. Então, é algo que, se eu não tiver Deus na minha vida, eu acho que eu não teria conseguido nem 1/3 do que eu consegui. Então, eu acho que é fundamental a gente ter esse apego com Deus, e todos os dias a gente tentar se conectar com Ele através de orações, através de louvores. Eu acho que é uma coisa, pelo menos é o que me ajuda muito. Então, não ter preguiça, é ser determinado e ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Show. Parabéns por tudo isso, por Obrigada. Cada passo. Tenho certeza que tem muita coisa para conquistar ainda. Amém. Você está no caminho certo. Parabéns pela parceria, você e o Fernando. Bom, às vezes que eu estive lá, vocês me receberam tão bem, é tão legal ver essa parceria. Sempre será muito bem-vindo lá. Não, agora eu vou direto. Sempre. Não, de verdade, é muito legal ver como o trabalho de vocês dois é bem dividido, o quanto vocês têm o mesmo propósito e estão bem alinhados ali. E eu queria que você deixasse um recado final aí para essa galera que está acompanhando a gente, que às vezes está desanimado ainda, não se encontrou na odontologia. Queria que você deixasse um recadinho para a galera. Bom, acho que eu tenho muita convicção de que a odontologia, ela é uma área que ela pode abrir muitas portas para nós, dentistas. E eu acho que tendo alguém no seu caminho para orientar, né, para mostrar ali qual é o caminho para seguir, como o Alan para milhares de dentistas de todo o Brasil, eu admiro muito o seu trabalho. Então, eu acho que ter essa orientação é fundamental para você não se sentir perdido nesse começo de profissão. E buscar sempre ser o melhor um pouquinho por dia. Não melhor que outras pessoas, mas melhor que você mesmo. Melhor do que você foi ontem. Buscar sempre evoluir, buscar aprender com os erros. Então, essa busca pela evolução, essa busca por ser alguém melhor, para entregar o seu melhor para o paciente, é algo que não pode morrer dentro da gente. Isso tem que, todos os dias, a gente buscar maneiras disso reacender essa chama dentro de nós. De buscar ser alguém melhor todos os dias, buscar trabalhar sempre com honestidade, sempre com o pé no chão, né, para não fazer coisas
fora do comum, que às vezes acaba desestabilizando situações financeiras. Então, eu acho que tudo tem que ser muito bem planejado, com muito pé no chão, muita dedicação, muito foco e muito trabalho, porque não tem outro jeito de a gente conseguir alcançar as coisas na nossa vida se não for com muito trabalho. Show. Mari, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Muito obrigado pelo convite de dar uma aula lá para os seus alunos, por participar do Resina Pro. Estou muito feliz, de verdade. Eu também. Estar ao lado de profissionais assim reacende o meu propósito, que realmente é levar prosperidade para cada canto que eu for. A gente precisa de dinheiro, como todo mundo precisa, você precisa, todas as empresas precisam. Mas levar essa palavra de prosperidade e fazer com que as pessoas entendam que não tem prosperidade em si, não tem nada a ver com dinheiro somente, é muito legal. E quando no caminho eu vou encontrando pessoas como você, que sentem a mesma coisa e têm o mesmo propósito, faz tudo ficar mais legal. Então, muito obrigado por isso. Queria te parabenizar por tudo que você fez, construiu mais uma vez. Obrigada. Ao lado do Fernando. E queria que você deixasse teu Instagram pra galera te encontrar lá. Pô, quero marcar uma consulta, eu não sei, quero conhecer a Mari, quero seguir. Deixa aí Instagram, rede social, tudo que você quiser pra galera te achar. Então vamos lá. Meu Instagram é o Doutora Mariana Zeituni, DRA Mariana Zeituni. O Instagram da EME Academy, né? Pra quem quer saber mais sobre os cursos, é eme.academy, com 2 Ys no final. Tem o Instagram m.clinic, que é o Instagram do coworking. E o que mais? Canal do YouTube. Canal do YouTube, Doutora Mariana Zeituni. Se inscrevam no canal. É isso. Ativem os sininhos da notificação. Eu confesso que eu tô um pouquinho ausente de postagens do canal, mas de tempos em tempos eu volto, coloco ali vários conteúdos. Já tô com alguns projetos já pra inserir mais conteúdos lá. E sempre tentando levar informação de qualidade ali pros inscritos. Boa. A gente vai deixar tudo aqui na descrição também, tudo aparecendo aí pra vocês. Pessoal, a odontologia tá aí pra mudar a vida de vocês. Assim como mudou a vida da Mari, tem mudado a vida de centenas de dentistas por todo o Brasil. A odontologia mudou a minha vida, que nem sou dentista. Basta a gente fazer o que tem que ser feito todos os dias. Como eu sempre digo por aqui, Deus fez todo mundo para ser próspero, mas Ele tá esperando você fazer a sua parte. Na hora que você fizer, os resultados chegarão. Vocês me encontram lá no Instagram também no @AlanEspinosaMatias e no YouTube também no canal sempre acho que no YouTube tem arroba, no Alan Espinosa também, onde todos os domingos sai um episódio novo contando histórias reais aqui para tentar mudar realmente a vida de vocês aí em todo o Brasil. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio desse. Muito obrigado a todos, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Bora prosperar. Bora! Obrigado.